Esse vídeo foi sugerido por eles. Esse foi com certeza o vídeo mais pedido de todo o canal, então espero que vocês gostem. E mais uma vez eu gostaria, antes de começar, pedir que vocês entrem no meu servidor Discord, porque eu tô sempre falando lá, debatendo sobre muitos assuntos, fazendo eventos. Então se você quiser falar comigo, debater, participar de vários eventos especiais pro canal, entre lá no servidor, que eu vou deixar o link na descrição e nos comentários fixados abaixo. E mais uma vez eu tenho que avisar que o intuito desse vídeo não é o realismo, e sim entretenimento, devido a vários motivos óbvios, já que essa é praticamente uma linha do tempo paralela. Mas então vamos começar. No último vídeo vimos que os alemães e japoneses entraram em guerra, e vimos que os alemães, com a ajuda principalmente dos brasileiros e italianos, venceram a guerra. Porém, com o final da guerra, os alemães exigiram que todos os outros países fossem anexados ao Reich. Isso acaba gerando uma crise onde Mussolini é assassinado, e a Itália e vários outros países declaram guerra aos alemães. Eles também contam com a ajuda de vários outros grupos rebeldes. Após a declaração de guerra, os grupos rebeldes capturam importantes cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, Índia e China. Os alemães iniciam uma operação de invasão na Finlândia, porém são parados em Lappeenranta e em Kusama, já que eles não estavam com seu exército principal. Os suecos, que estavam bem fortes por não ter participado de nenhuma guerra, invadem a Noruega com a ajuda de grupos noruegueses. Os italianos, com a ajuda de seus fantoches, iniciam uma invasão na Polônia e Ucrânia alemã, além de iniciar uma invasão no Oriente Médio e em algumas partes da África, onde os alemães invadem o Marrocos espanhol. Os alemães também tentam invadir a Suíça, porém são parados por reforços italianos em Zurique e são massacrados e expulsos do país. Os italianos invadem todo o sul da Áustria até Graz e Innsbruck. Os alemães também avançam nas colônias portuguesas, espanholas e brasileiras. Isso porque os reforços ainda demorariam para chegar no continente. O Brasil, juntamente com seus aliados e seus fantoches na América do Sul, invadem boa parte dos territórios alemães na América Central. Os rebeldes se expandem muito em países como França, Inglaterra e Estados Unidos, e além disso surgem vários movimentos rebeldes em países como Polônia, Dinamarca, Holanda e Bélgica. Além disso, os italianos também começam a libertar a França, sendo parados em Lyon. Na Áustria, os alemães enviam reforços e expulsam os italianos, e iniciam a invasão com a batalha se iniciando em Bolzano. Eles também invadem a Tchecoslováquia e a Hungria. Com mais soldados na Ásia, os italianos invadem vários países do Oriente Médio com a ajuda desses povos. Na África, os alemães dominam as colônias aliadas. Na Polônia, com a ajuda dos rebeldes, parte do país é libertada. Na América Central, os brasileiros são parados na cidade da Guatemala e uma batalha começa. Os alemães tentam desembarcar no sul da Espanha e se inicia a Batalha de Gibraltar. Os italianos capturam importantes cidades de Baku e capturam importantes portos petrolíferos no Irã, com reforços alemães finalmente chegando e parando eles em Merhed. Os alemães são obrigados a enviar reforços para conter os avanços rebeldes na Inglaterra, com batalhas se iniciando em Manchester e em Liverpool. Os italianos são forçados a recuar até Trento. Os alemães finalmente conseguem invadir a Finlândia com mais reforços, enquanto os suecos conseguem libertar a Noruega, com forte ajuda de grupos rebeldes no país. Reforços suíços e italianos que estavam na Suíça também atacam a França, e se inicia o que é a maior batalha da guerra até agora, em Lyon. Em uma sangrenta batalha em Gibraltar, os alemães conseguem desembarcar no sul da Espanha, e os italianos capturam importantíssimas cidades na África após batalhas, e começam a pedir que os africanos lutem com eles, prometendo independência. O movimento russo se fortalece muito, dominando toda a antiga zona livre e pedaços da parte alemã, assim como nos Estados Unidos, onde o movimento é forte, principalmente na costa oeste e em algumas principais cidades da América nazista. E em maior número, os brasileiros vencem a Batalha da Guatemala e avançam até parte do México. E os alemães, com a ajuda do Afeganistão, que na verdade foi o único país a não declarar guerra contra a Alemanha, conseguem expulsar os italianos daquela região. Os alemães conseguem dominar quase toda a Finlândia, incluindo a capital Helsinki, e com um exército melhor invadem a importante cidade de Malmö e todo o sul da Suécia. Também invadiram a Noruega em Kristiansand. Os italianos capturam Lyon, marcando uma virada na guerra na França. Além disso, os espanhóis também invadem o sul da França, chegando até Toulouse. Chegam muitos reforços portugueses que, juntamente com os espanhóis, tentam conter o avanço alemão na tentativa de capturar a importante cidade de Sevilha. Os poloneses conseguem recuperar mais parte do seu território devido principalmente à grande quantidade de rebeldes, que é a maior da região. Os alemães invadem todo o leste suíço e avançam na Itália, chegando até Milão, iniciando um cerco na cidade. Eles também invadem os países iugoslavos. Os romanos invadem a região da antiga Bessarabia e parte da Ucrânia com sucesso. Nos últimos meses, o movimento chinês dominou quase toda a China, onde os alemães bombardeiam toda a China em retaliação. Na Índia, uma enorme quantidade de rebeldes rapidamente dominam a antiga parte japonesa no país. O mesmo acontece no oeste dos Estados Unidos, onde eles dominam toda a zona oeste do país,
e do México, onde os alemães destroem toda a costa oeste e zona neutra com bombardeios. Na costa leste, os alemães destroem todos os principais focos de rebelião. No Oriente Médio, depois de um bom tempo, os italianos lançam uma forte ofensiva, com reforços de povos árabes e avançam até o Afeganistão. Na África, vários povos se revoltam contra os alemães, o que causa uma grande instabilidade dos alemães na região. Os brasileiros avançam facilmente pelo México. E na Europa, mesmo com os italianos complicados no seu país, eles junto com muitos rebeldes dominam muito território na França, e os rebeldes também invadem outras cidades francesas. Na Espanha, os espanhóis e portugueses contêm o avanço alemão em Sevilha, porém os alemães ainda avançam chegando perto de Portugal. Na Noruega e Suécia, os alemães bombardeiam os dois países e dominam eles quase que completamente e sem muita dificuldade. Movimentos rebeldes surgem na Austrália e em alguns países do Sudeste Asiático, onde os alemães não são capazes de conter. Os romanos avançam cada vez mais e libertam parte da Ucrânia, enquanto os poloneses e rebeldes de outros países se revoltam. Os alemães avançam na Itália e reforços italianos e alemães travam uma nova batalha perto de Milão, na tentativa de quebrar o cerco da cidade. Na África, os italianos, com a ajuda de rebeldes, dominam muito território, chegando perto do Zimbábue e do Marrocos na parte norte. Os brasileiros fazem um desembarque no oeste africano em países como Angola, Namíbia e em alguns países no centro-oeste do continente. Na Inglaterra, os movimentos são contidos, porém na França todo o sul e nordeste são libertados dos nazistas. Na Espanha, os portugueses expulsam os alemães da região e junto com os espanhóis começam a expulsar os alemães do sul da Espanha. Os brasileiros, após dominar a cidade do México, chegam bem perto da fronteira com a América nazista. No Afeganistão se iniciam batalhas em Herat e em Farah. Os alemães assumem o controle dos países nórdicos e da Finlândia, porém os rebeldes nos países eslavos já dominam quase toda a sua região natal. Os romanos, com a ajuda dos búlgaros, conseguem expulsar parcialmente os alemães da antiga Iugoslávia e também invadem parte da Hungria e da Tchecoslováquia. Na França começa a marcha até Paris, para então finalmente concretizar a libertação do país. Em países como Bélgica, Holanda e Dinamarca, os rebeldes invadem e libertam boa parte desses países. Os espanhóis e portugueses finalmente expulsam os alemães da Espanha e agora começam a invadir o norte do Marrocos, que também é invadido pelos italianos. Os brasileiros na África se expandem muito na Namíbia e na Angola, mas principalmente no centro-oeste africano, onde eles se expandem muito, com os italianos também dominando Moçambique quase que completamente. Com a ajuda dos indianos que já dominam o país completamente, eles vencem a batalhas de Herat e Farah e facilmente dominam o Afeganistão. Na América do Norte se iniciam as duas maiores batalhas de toda a guerra, em Austin e em Houston. Os rebeldes também fazem uma investida na fronteira da zona neutra, que enfraquece os alemães. Os alemães jogam bombas atômicas em algumas cidades italianas, porém o país não se rende. Assim, na Austrália, os rebeldes estavam indo muito bem e com poucos soldados alemães na região, os soldados que estavam ali acabam se rendendo. O mesmo ocorre em alguns países do Sudeste Asiático. Na China, a Batalha da Manchúria acabou durando muito tempo. Os alemães acabaram expulsando os chineses que estavam tentando libertar aquela região, porém como reforços e em um maior número, os chineses dominam a Manchúria. Grupos na Coreia também se formam e o país começa a ser libertado. Na Rússia, os rebeldes russos já tinham muito território e começam a libertar a Rússia nas duas partes principais do país. A Itália é o único país onde os alemães estão indo bem, e os alemães avançam cada vez mais no país, dominando também quase toda a Suíça, porém os suíços ainda resistem em uma parte no leste do país. Na África, os brasileiros e italianos dominam praticamente todo o centro da África, e os que estavam encurralados acabam se rendendo, restando somente a África do Sul, que é o país mais forte da Alemanha na África. Na América do Norte, os brasileiros com o controle de Cuba desembarcam com muitos soldados na Flórida e a Batalha do Texas continua. Paris é finalmente libertado, o que marca finalmente a libertação da França. A Itália inicia o processo de expulsar os alemães da Rússia, capturando Stalingrado, invadindo também a região dos povos a leste do Mar Cáspio. Na África do Sul, o país é liberto com grande ajuda de grupos contra os alemães no país. Na Itália, chegam muitos reforços que fazem uma poderosa ofensiva que faz os alemães recuarem até o início da fronteira com o país. Na América do Norte, os brasileiros não são bem-sucedidos no Texas, porém são bem-sucedidos no Sudeste, com a ajuda de vários americanos anti-Alemanha na região. Assim se inicia uma invasão na Alemanha, porém as fronteiras do país são praticamente impenetráveis, com os aliados sendo bem-sucedidos somente na Áustria, onde os italianos dominam boa parte do país. Na Rússia também se inicia a campanha até Moscou. Os brasileiros finalmente derrotam os alemães no Texas, em um ataque conjunto com os rebeldes do Oeste. A partir daí começa uma invasão em massa nos Estados Unidos, juntamente com vários grupos que capturam algumas importantes cidades americanas. Moscou é finalmente libertada dos alemães. Os aliados bombardeiam a Alemanha completamente, destruindo o país. Se
iniciou uma invasão coordenada no sul da Inglaterra, com vários países como França, Itália e Espanha, com eles finalmente libertando Londres. Na América, os rebeldes capturam todas as principais cidades americanas, e o Brasil também liberta muito território, fazendo os alemães daquela região se renderem. Cientistas de países poderosos como o Brasil e Itália haviam conseguido fabricar sua poderosa bomba atômica a essa altura, e assim os italianos jogam sua bomba em Berlim, que era o símbolo do poder nazista. Assim os alemães se rendem, pondo um fim na guerra. Após a guerra, as fronteiras são refeitas, com todas as colônias e antigos fantoches ganhando sua independência. Países como Brasil e Itália ficam responsáveis por ajudar na recuperação de vários países devastados com a guerra, e eles decidem parar a produção de armas nucleares. E assim o mundo finalmente vive em paz. Mas eu espero que você tenha gostado. Esse foi o último episódio da saga da Segunda Guerra Alternativa. Eu vou fazer provavelmente mais saga, já que eu vejo que vocês gostam muito dessas linhas de tempo paralelas. Mas meu próximo vídeo vai ser o primeiro capítulo de história. Isso porque estou pensando em começar a fazer vídeos de história também no canal. E ele será sobre os impérios babilônico, persa e macedônico. Eu não sei se vai ser um vídeo só, não sei se vai ter parte 2. Esse vídeo vai demorar um pouquinho para sair, porque eu quero que ele fique muito bem feito. Então eu vou ver o feedback de vocês. Se vocês gostarem, eu faço mais vídeos. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe muito, que assim a qualidade do canal vai aumentar muito, com mais visualizações e mais likes. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.